Este é um monumental e dos mais históricos mosteiros de Portugal. Encontramos-nos em Mir de Tivães, no concelho de Braga. Este é o mosteiro de São Martinho de Tivães, fundado no século XI e desde então integrando a Ordem de São Bento. Os monges beneditinos que aqui tinham que respeitar 5 princípios básicos das regras de São Bento. Ora e labora, rezar e trabalhar, mas também em silêncio, em pobreza e obediência. Um mosteiro que logo nos inícios do século seguinte, no século XII, em 1110, ver-se-á enriquecido pelos terrenos que o cercavam. Dona Teresa e Dom Henrique, os pais de Afonso Henrique, vão então criar o Couto de Tivães. E jamais, durante os séculos seguintes, este mosteiro deixará de crescer. A sua importância vai-se acentuando também no seio da própria Ordem de São Bento. Isto vai culminar em 1567, já após o Concílio de Trento, com a elevação deste mosteiro à cabeça, casa-mãe da Ordem Beneditina em Portugal. Torna-se, por isso, responsável por 22 mosteiros em Portugal e 13 no Brasil. De facto, um mosteiro marcante na história do nosso país. A elevação de Tivães à categoria de casa-mãe dos beneditinos em Portugal vai levar ao apogeu deste mosteiro entre os séculos XVII e XVIII. Uma época que coincide do ponto de vista artístico com o Barroco. Isso bem evidente aqui, na igreja, igualmente monumental, demonstrando o poder e a importância deste mosteiro. Com efeito, construído entre 1628 e 1661, a igreja do mosteiro de Tivães veio substituir uma velha igreja românica e recentes intervenções arqueológicas vieram revelar alguns vestígios desse templo anterior, mas construída por isso nesses meados do século XVII, tem ainda algumas influências maneiristas, mas é depois o barroco e o rococó e até o estilo que se lhe segue, o neoclássico, que imperam neste monumento. Por aqui passaram fabulosos arquitetos, artistas, criadores, como é o caso de André Soares. Devido ao seu envolvimento, à riqueza e à exuberância das intervenções barrocas que inundam todo o interior deste templo, nós encontramos, de facto, perante uma igreja, um monumento marcante na própria história da arte portuguesa. Para lá de um diversificado conjunto de tarefas diárias, os monges passavam muitas horas do dia lendo, rezando, meditando. E para isso contavam com um espaço privilegiado no mosteiro, o claustro. Em boa verdade, em Tivães existe mais do que um claustro. Estamos no claustro do cemitério, que nos evoca também uma outra função que estas estruturas conventuais apresentavam. A de ser exatamente espaço de sepultura dos monges. Ainda hoje aqui podemos observar numeradas as lajes sepulcrais deste cemitério no claustro. Mas para auxiliar os monges na reflexão, este claustro, edificado no século XVII, apresenta-nos uma outra intervenção artística muito interessante, já dos finais do século XVIII, 1770. Estes extensos painéis de azulejos de tradição pombalina, com cenas da vida de São Bento. Lembrando
que há que cumprir as regras do patrono e também que os monges se podem inspirar nos exemplos da sua vida. Um mosteiro, isto é, um claustro, onde, como também é habitual, um outro elemento se evidencia. Bem no centro, uma fonte, porque a água tinha uma função fulcral nos mosteiros. Encontramos-nos agora nos vestígios de um outro antigo claustro aqui do mosteiro de Tivães, o claustro do refeitório. Aliás, estamos aqui a calcorrear o antigo pavimento do refeitório e do seu púlpito. Os claustros tinham uma função importantíssima nos mosteiros. Para lá da sua função religiosa de que vos falava, eles eram também como que o lugar central do mosteiro. Para aqui se abriam muitos dos espaços que estas estruturas apresentavam. O refeitório, as celas, aqui também, neste caso, o acesso ao colégio, também a outros espaços. Por exemplo, ali no claustro do cemitério haveria também o acesso à igreja. Mas porquê este contraste entre o estado de conservação desse claustro do cemitério e este claustro do refeitório tão arruinado? Tem tudo a ver com a própria história deste mosteiro e da generalidade dos mosteiros no nosso país. Temos que recuar ao ano de 1834, quando, na sequência da Guerra Civil entre os liberais e os absolutistas e do triunfo dos primeiros, nesse ano sai a famosa lei da extinção das ordens religiosas. Os mosteiros foram abandonados, os monges tiveram que abandoná-los e eles são então nacionalizados. E depois, durante os tempos seguintes, o Estado vendeu-os em asta pública. Aqui, em Tivães, no entanto, o Estado permaneceu na sua posse com a igreja, a sacristia e o claustro do cemitério. Tudo o resto entra numa ruína acelerada, porque as estruturas passam a ser utilizadas para apoio à atividade agrícola. As paredes são desmontadas para se reaproveitar a pedra noutras construções. E isto ainda se vai acentuar mais quando o mosteiro é objeto de um grande incêndio em 1891. De nada adiantou em 1944 a classificação do mosteiro como imóvel de interesse público. E todo este declínio só irá travado quando, em 1986, de novo, o Estado adquiriu o mosteiro e, desde então, tem vindo a desenvolver uma intervenção qualificada de referência absoluta no nosso panorama patrimonial, contribuindo para que Tivães volte a ser, nos nossos dias, um lugar de referência, um espaço de cultura a merecer a nossa visita. Muito próximo do refeitório do seu claustro, desenvolvia-se a cozinha imponente, com vários espaços, grandes tulhas, espaços de armazenamento e claro, também os fornos. Nos fornos onde trabalhavam os forneiros. Forneiros, aqui também era um espaço onde laboravam os cozinheiros e um conjunto de moços e criadagem, todos assalariados e que prestavam contas e eram controlados pelo padre mordomo. Todos os outros estavam impedidos de contactar com o resto dos monges. No seu aspecto atual, a cozinha, em grande parte, resulta de uma profunda intervenção que aqui ocorreu nos inícios do século XVIII, quando surgem estas colunas e esta gigantesca chaminé. Aqui podemos também contemplar uma belíssima mesa de pedra, tradicionalmente designada como a mesa dos moços. É muito provável que fosse aqui que eles faziam as suas refeições, mesmo no interior da cozinha. Tínhamos também um espaço onde estava o porco. E, como não podia deixar de ser, esta é também uma área onde estes tanques nos evocam a importância que a água possuía no dia-a-dia da vida do mosteiro.
Encontramos-nos agora na cerca do mosteiro de Tivens. São cerca de 40 hectares, o que a tornam na mais extensa, uma das mais extensas e bem preservadas cercas dos antigos mosteiros do nosso país, mantendo as suas três funções iniciais, a parte agrícola, de mata e um jardim barroco. A cerca, esse espaço verde contíguo ao mosteiro, cercado, murado, e daí a sua designação. É também uma área onde se torna evidente a importância que, com efeito, a água possuía para os mosteiros. Afinal, é aqui, na área da cerca, que são, em grande parte, captadas as águas que são depois transportadas para o mosteiro através de diversas estruturas, como, por exemplo, este aqueduto. E, logo na sequência dele, já nas estruturas conventuais, encontrávamos, por exemplo, a barbearia, e a água era fundamental. A água que é também crucial para a cozinha, para fazer chegar a água às fontes no interior dos claustros, para todos os trabalhos ligados à higiene dos monges, para a lavagem, para os animais que estão no interior das estruturas anexas ao mosteiro. Enfim, a água, crucial para o homem e, obviamente, crucial para uma comunidade monástica numerosa como era esta de Tivens. Essa água que, como dizia, era captada em vários lugares aqui da cerca e conduzida até ao mosteiro por diferentes estruturas que alimentavam também muitas das fontes e fontanários da cerca. E aqui existem cerca de 2 dezenas de fontes e fontanários. Um imbrincado número de tubos, de canais em pedra, em barro e até em chumbo. Desenvolvendo-se nas faldas, na encosta do Monte Sanjens, voltado para o Cávado, a cerca do mosteiro de Tivens é de facto um lugar onde se registram várias fontes de água que vão alimentando muitas destas cerca de 2 dezenas de fontes e fontanários que vão descendo em direção ao mosteiro. Que tem também uma função de algum lazer, nomeadamente em épocas quentes. Os monges passeavam pelo jardim e estes bancos aqui demonstram bem como era um espaço onde podiam repousar e também refletir. É também um lugar, este, o da fonte de São Bento, que servia para desenvolver um tanque que serviu de viveiro de peixes. Interessante é que estas fontes, que se inserem na estética, nas estratégias do barroco, apresentam-nos ainda vestígios da base sobre a qual se desenvolviam pinturas, incluindo dourado, tão do gosto do barroco. Fontes, água, jardim. Esta era também uma forma de, em pleno mosteiro, se ascender ao Jardim Celeste. Mas, falando em ascensão, há aqui um outro espaço na cerca que tem que merecer a nossa visita, o escadório. O escadório que nos conduz à capela de São Bento tem de facto tudo a ver com essa estética e estratégia barroca. Aliás, quando ela é construída no século XVIII, é contemporâneo da edificação desse outro famoso escadório, que é o de Bom Jesus de Braga. É algo de muito cenográfico, de aparato, que se impunha e era bem visível para quem visitava o mosteiro. Por outro lado, não deixava de ser também um pouco dessa evocação da ascensão ao jardim celestial. E também aqui, no escadório, a água está bem presente, através de um conjunto de fontes, onde se destacam estas 7
que fazem uma alusão às virtudes cristãs. Desde logo aqui a fortaleza, mas também repleta de simbologia ligada à ordem beneditina, o corvo, o leão, o báculo, o sol bento. Mas prosseguindo a subida, vamos-nos cruzando com as outras virtudes cristãs. A fé, a esperança, a caridade, a temperança, a justiça e a prudência. Mas, afinal, de onde vinha toda esta água? Para conseguirem essa quantidade de água vital para a vida no mosteiro, os monges tibães desenvolveram uma interessantíssima e relevante exploração dos recursos mineiros e geológicos da cerca do mosteiro. Com efeito, desde muito cedo que eles vão procurar nascentes de água, abrir minas de água. Foram 7 as principais que abasteciam o mosteiro, mas chegaram a ser 10. E algumas delas, curiosamente, embora a boca da mina fosse dentro do mosteiro, prolongavam-se para o seu exterior. Sim, porque temos casos como este, por exemplo, a mina da Aveleira, que atingiam centenas de metros de comprimento, neste caso, mais de 300 metros. Aberta nos inícios do século XVII, esta mina d'água da Aveleira, mais precisamente em 1626, quase 400 anos depois, continua-nos a revelar vestígios interessantíssimos das diferentes épocas durante a qual foi explorada. Aqui vemos os negativos das antigas estruturas de madeira. E ainda hoje continua a fornecer água para muitos das fontes e fontanários que vão alimentando a cerca e o próprio mosteiro. As Aveleiras é uma das 5 minas cujas águas alimentam este imponente lago. Podemos considerar a última grande intervenção dos monges na cerca do seu mosteiro, nos finais do século XVIII, entre 1795 e 1798. Pelo seu formato elíptico, estamos aqui ainda perante uma estética barroca. Embora no seu aspecto atual seja muito mais o mundo romântico do século XIX que aqui domina. E isto fruto da intervenção que os proprietários posteriores aos monges aqui desenvolveram. De facto, essa família abastada que vai explorar os potenciais agrícolas da quinta, transformam também num espaço de lazer. E este lago vai ser aproveitado, mas esquecem-se dos pomares que originalmente cercavam o lago e agora aqui deixam que, dentro do espírito romântico da época, seja a vegetação que vá tomando conta desta área. Mas o que havia levado os monges a abrir este imenso lago? Uma questão muito prática. Os documentos da época são claros. Eles precisavam de mais água. Precisavam de represar água para conseguirem acionar de um modo mais eficiente alguns dos mecanismos hidráulicos que se encontravam na cerca. Caso de 3 moinhos de pão, um engenho de azeite e, fundamentalmente, de um engenho de serração de madeira. Represando a água, iam conseguir depois libertá-la com mais força, a força motriz que iria acionar esses engenhos. Este edifício é designado tradicionalmente como a Casa do Wolfrâmio e de facto fica associado a esse período das guerras, e particularmente da Segunda Guerra Mundial, em que muita gente aqui de Tibães se envolveu na exploração da wolframite. Aqui o minério era lavado, pesado e preparado para depois daqui sair para, enfim, as suas utilizações, nomeadamente bélicas.
Não foi por acaso que a Casa do Wolfrâmio foi aqui implantada. Ela aproveita uma antiga estrutura que tinha sido montada pelos monges no século XVIII, um importante aqueduto que fazia acionar, as águas faziam acionar esse engenho para a serração da madeira. Hoje, a Casa do Wolfrâmio é também um importante espaço dos serviços educativos e de apoio às atividades que decorrem na cerca do mosteiro. Mas afinal, de onde vinha esse wolfrâmio que no século XX vemos ser explorado aqui na antiga cerca do mosteiro de Tivães? Bom, a resposta a essa pergunta conduz-nos de novo até aqui à mina das Aveleiras. Com efeito, estamos aqui perante a entrada original dessa mina de água aberta, como há pouco vos dizia, nos inícios do século XVII. Só que algumas destas antigas minas de água, estes túneis subterrâneos, acabarão por revelar, no século XX, filões de quartzo com wolframite associado. E, por isso, numa época, nomeadamente durante os grandes conflitos mundiais, em que o wolfrâmio é muito procurado, nomeadamente para a produção do armamento, esta é uma época em que estas antigas minas de água vão ser agora também convertidas em minas de wolfrâmio. Foram mesmo registadas estas como as minas inicialmente de Tivães. E aqui a das Aveleiras leva mesmo à abertura de uma nova entrada, de um novo subterrâneo, que não deixa de se cruzar, como vamos ver, com a antiga conduta, com o antigo túnel da mina de água. Percorrendo a galeria aberta no século XX para a exploração de wolfrâmio, cruzamos agora com a galeria original, aberta nos inícios do século XVII, a mando dos monges do mosteiro de Tivães. Esta é a mina de água das Aveleiras. São bem visíveis os filões de quartzo que eram explorados pelos mineiros do wolfrâmio no século XX. Um importante testemunho geológico, sublinhando a importância científica geológica destas minas e também sublinhando a importância patrimonial, por exemplo, em torno das questões da arqueologia industrial e mineira. Mas, para lá das suas valências geológicas, arqueológicas, históricas, as antigas minas de água da cerca do Mosteiro de Tivães têm muitas outras potencialidades científicas. De resto, há já vários anos que equipas de cientistas aqui vêm trabalhando, dando origem a um grande número de artigos e até de teses universitárias. Equipas interdisciplinares, porque para lá das questões da geologia ou da história, este é também um mundo que interessa, por exemplo, aos botânicos e aos biólogos. É grande a biodiversidade aqui existente, com diversas espécies de insetos, anfíbios, répteis e até mamíferos, caso dos morcegos. É também grande, por isso mesmo, a potencialidade pedagógica e em torno das questões da educação patrimonial e ambiental. Isso mesmo vem sendo feito há já vários anos, mas um estudo, um projeto do Laboratório
de Cartografia e de Geologia Aplicada do Instituto Superior de Engenharia do Porto permanece há 10 anos por cumprir. Um projeto ambicioso, explorando estas valências. Um projeto que orça em cerca de 80 a 100 mil euros, mas que, de modo surpreendente, até hoje ainda não encontrou um mecenas. E importaria tanto, porque as histórias que aqui são possíveis de abordar, o património, a informação científica é imensa. Esperemos que isso venha um dia a cumprir. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. Estou certo que seguro futuros caminhos da história.